E aí, seus lindos, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Essa semana a gente vai conversar sobre um assunto que o pessoal me pergunta muito. Talvez seja o assunto que mais me perguntam. Me perguntam aqui no YouTube, me perguntam na página do Facebook, me perguntam no Instagram. Então, essa semana a gente vai falar sobre a vida sexual de um soro positivo. Às vezes a pessoa pensa, quando fala em HIV, em vida sexual, que no momento que está infectado pelo vírus do HIV, que nunca mais vai transar na vida, né? Ou que o sexo vai ser ruim, ou que não vai poder fazer muita coisa que fazia antes. Mas eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. A vida sexual de um soro positivo pode e deve ser maravilhosa. Então vamos começar esclarecendo algumas dúvidas que eu vejo que muita gente tem a respeito disso. Uma delas é, as pessoas me perguntam muito assim: agora que eu tenho HIV, que eu sou soro positivo, eu posso transar então com outro soro positivo sem camisinha? Não funciona assim. Vamos colocar uma coisa na cabeça. Com HIV, sem HIV, com qualquer situação, transar sem preservativo é arriscado. Mas por que não é bom transar com outras pessoas sem camisinha, mesmo entre dois soropositivos? Porque o vírus do HIV, ele tem vários tipos. Não existe tipo assim, esse aqui é o HIV e todos são iguais. Cada pessoa tem subdivisões do vírus. Então, às vezes eu posso ter um tipo de HIV e às vezes o meu parceiro pode ter um HIV um pouquinho mais agressivo. E no momento que eu tiver uma relação sexual desprotegida, eu posso ter uma reinfecção daquele tipo que eu não tinha. Por isso tem que ter muito cuidado disso e pensar que tem que proteger sempre. Aí então as pessoas me falam assim: mas eu sou indetectável e meu namorado é indetectável. Certo? A gente não pode esquecer de uma coisa. Toda pessoa que ela tá indetectável ou não detectável, já foi comprovado de todas as maneiras que essa pessoa não transmite o vírus do HIV. Então quer dizer que para o vírus do HIV, realmente essas pessoas estão seguras. Só que tem um porém aí. As pessoas elas se preocupam muito só com o HIV. E a gente não pode esquecer que existem outras ISTs por aí, né? Sífilis, gonorreia, HPV, entre muitas outras. Por isso que a gente tem que se preservar e parar de pensar que o HIV é o nosso único problema. Mas o que a gente pode fazer no sexo? Duas pessoas podem se masturbar? Podem, não tem problema algum. As duas pessoas elas podem se masturbar. Homem, mulher, heterossexual, bissexual, homossexual, não tem problema. Não existe nada que transmita o HIV por masturbação. Então tá liberado. Mas se por acaso eu estiver transando com meu namorado, ele for soro positivo e ele ejacular na minha barriga, ou sei lá, qualquer outro lugar, corro risco? Não corre risco nenhum. Mas e se por acaso eu tiver um corte aberto e ele ejacular em cima desse corte aberto? Também não vamos arriscar tanto assim, né? Se ele não tiver fazendo o tratamento, se ele não tiver com a carga viral indetectável, não convém o namorado ficar ejaculando em uma ferida aberta. Sexo oral, como é que funciona? Vamos partir do princípio que a pessoa é indetectável, novamente, ou não detectável. Essa pessoa, ela pode sim fazer sexo oral sem camisinha? Para a questão do HIV, pode fazer. Porém, a gente não pode esquecer que existem outras ISTs que a contaminação oral é muito maior do que o HIV. Como a sífilis, por exemplo, que está em surto no país inteiro. A sífilis ela tem um grande contágio oral. Resumindo então a história do sexo oral. Se a preocupação for só com HIV, não vai ter problema se a pessoa for indetectável. Mas a gente não pode esquecer das outras infecções. Além disso, ela também corre o risco de receber um outro tipo de HIV, como nós já tínhamos falado, caso seu parceiro não seja detectável. Ou seja, tente usar sempre a camisinha. E a mesma coisa serve para o sexo com penetração. Pode tudo usando preservativo. A pessoa ela pode tanto ser ativa quanto passiva, isso eu estou falando de casais heterossexuais ou homossexuais, não tem problema. Usando preservativo, pode tudo. Com uma pessoa indetectável ou não detectável, vai transmitir o HIV? Não, mas existem outras infecções. Então, o recomendado é que siga usando o preservativo. Se eu lamber o meu namorado, eu corro o risco de pegar alguma coisa? Não. Na pele? Nada. Esquece isso. Não existe essa possibilidade. A pessoa pode ejacular em cima da pele que não tem problema algum. Se eu lamber o ânus do meu namorado, eu pego alguma coisa? HIV? Não. Mas a gente não pode esquecer que também tem outras coisas que
transmitem através de lambida no ânus. Se eu, por exemplo, penetrar alguma pessoa com os meus dedos, eu corro risco? Não. Se eu usar algum brinquedinho com meu namorado, penetrar ele com esse brinquedinho e depois eu pegar esse brinquedinho, eu corro algum risco? Também não. Se eu pegar a camisinha de uma pessoa que eu namoro ou que eu fiquei, que ela é soro positivo, eu preciso pegar ela com papelzinho para não me contaminar com alguma coisa? Não. Ou seja, tenha sua relação sexual sem neura, com informação, mas sem esquecer dos cuidados necessários. Procure usar sempre preservativo, ele é dado gratuitamente nos postos de saúde. Procure se informar para não deixar aquela pessoa que está contigo numa situação de constrangimento por falta de informação. E aproveitem, gente, transem. Tem coisa melhor que isso na vida? Tem coisa melhor que estar ali com uma pessoa que a gente está gostando, que a gente está se sentindo bem, está querendo dividir aquele momento? Tem que isso? Não. Então, aproveitem. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, perguntem aí embaixo ou me perguntem pelo Facebook. Eu respondo a maioria das perguntas, eu acho que todas, eu vou tentando responder à medida do possível. Às vezes tem muitas, às vezes tem poucas, eu respondo um pouco mais rápido. Mas estamos aí para tentar ajudar todo mundo. Qualquer dúvida é só perguntar. Um beijo no coração de todos. Tchau, até semana que vem.